Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui nós falaremos sobre algumas alterações aí que precisam ser feitas nas regras para quantificadores, tá? A gente viu nos últimos vídeos a introdução do conceito de função, né? Então quando a gente fala em termo agora, termos não são apenas constantes como A, B e C e nem só variáveis como x, y e z, mas agora também funções, né? Então a gente pode ter uma função f, esse f ele pode se aplicar a uma variável, né, x, e ela pode estar ligada ou não. Ela pode se aplicar a uma constante, como A, e ela pode se aplicar até a outras funções ou a própria função, né? E essa outra função, por sua vez, pode se aplicar a uma constante, a uma variável, enfim, ao que quer que seja, né? Então a gente tem aí alterações nas regras, alterações na definição, na verdade, de termo. E, consequentemente, isso vai implicar em alterações nas regras de quantificação, tá? São apenas duas alterações, eu vou explicar aqui quais são e por quê. É bastante intuitivo até, não tem nada demais, e esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, tá? Inclusive, se eu estiver falando um pouco baixo, ou um pouco monótono, ou meio para baixo, é porque eu tô meio mal, né? Eu peguei Covid, então eu tô com dor na garganta, tô com dor de cabeça, enfim, eu tô mal. Por isso, inclusive, que eu não tenho postado tantos vídeos. Mas resolvi fazer isso daqui porque tava um tempo já, né? Enfim, chega de enrolação. Imagina que a gente tem o nosso universo de discurso e todas as coisas, né, desse universo têm uma determinada propriedade em comum. Tá? Vamos supor que o universo aqui é o conjunto dos humanos. Então, todo mundo desse universo de discurso tem a propriedade de ser um ser humano, né? Como que a gente escreve isso logicamente? Usando o quantificador universal, né? A gente põe aqui para tudo x e depois o predicado, né, que todo mundo tem. No caso aqui é o de ser humano, né? E eu fiz um vídeo sobre regras de quantificadores em que eu expliquei como que a gente usa as regras, né, para introduzir e eliminar os quantificadores. Então eu vou deixar um card aí, é importante que você veja se você não tiver visto ainda, mas a gente vai precisar fazer algumas alterações. E a gente vai precisar fazer uma alteração na regra da eliminação do universal. Por quê? Porque essa regra, do jeito que eu expliquei, ela diz o seguinte, ela diz que se a gente tem uma sentença como essa daqui, né, uma sentença universal, a gente pode tirar esse quantificador aqui, né? E no lugar do x, a gente pode colocar qualquer constante que for. Então, se a gente sabe que todo mundo é um ser humano, a gente sabe que Carlos, por exemplo, né, que é esse indivíduo A aqui, é um ser humano, né? Bastante natural dizer isso daqui. Só que isso aqui não está errado, isso continua certo, e a gente vai continuar podendo fazer isso daqui, só que o problema é que a nossa restrição era que esse A aqui tinha que ser uma constante. E isso é um problema, porque agora que a gente tem funções, a gente consegue falar não apenas de Carlos ou de João, mas também de pessoas que estão relacionadas com ele, mas que a gente não sabe o nome, ou enfim, que a gente não precisa saber o nome. Por exemplo, se a gente quer dizer que o pai do Carlos é um ser humano, e a gente não sabe o nome, né, no caso, logicamente seria a constante relacionada a ele, né, se a gente não sabe o nome do pai do Carlos, a gente pode usar uma função, né, a função f de x, por exemplo, o pai de x, né, se a gente avalia ela em A, isso aqui vai retornar o pai do Carlos, né. E se a gente sabe que todo mundo é ser humano, nada mais natural do que dizer também que o pai do Carlos é ser humano, né? Só que a gente não poderia, a partir disso daqui, concluir, por exemplo, H, F de A, né? Por quê? Porque a nossa restrição era que essa substituição teria que se dar com uma constante, tá? Então essa é a primeira alteração que a gente vai ter que fazer, bastante simples, né? Em vez de a gente ficar restrito aqui a constantes apenas, agora a gente pode substituir o x por um termo fechado qualquer, tá? Então, deixa eu só deixar isso aqui de maneira mais geral, né? Em vez de H aqui, eu vou colocar um φ, tá? Para representar qualquer fórmula que for, porque assim, eu dei um exemplo aqui de uma fórmula bastante simples, né? Todos são mortais, todos são humanos, na verdade. Mas a gente poderia ter uma sentença universal, tipo essa daqui, ó. Para todo x, se x é humano, então existe um y que blá blá blá. Isso aqui também é uma sentença universal e também se encaixa nisso daqui, tá? Por isso que eu estou usando esse φ aqui, porque ele serve para qualquer sentença, beleza? E se a gente tem isso daqui, então a gente pode inferir o que? A gente pode inferir esse φ, né? Essa mesma sentença que a gente tem aqui em cima, porém a gente faz agora uma substituição. Eu acho que eu já usei essa notação antes, não me lembro, mas essa notação de colchetes aqui significa o seguinte. Primeiro, a gente coloca a variável a qual a gente está se referindo, que no caso é o x, que aparece aqui em cima, e a gente põe uma barra e coloca o termo, né? Enfim, a expressão que vai substituir o x. No caso, eu vou colocar t aqui e eu vou dizer já o que é o t, tá? Então esse t aqui, ele é um termo fechado qualquer, tá? Então o que essa regra aqui está nos dizendo é o seguinte: se a gente tem uma fórmula universal, né, para todo x, qualquer coisa, a gente consegue, a partir disso, inferir essa fórmula que está dentro do escopo dessa quantificação universal, a gente consegue inferir essa fórmula, e dentro dessa fórmula, onde tiver x,
né? O que esse colchete aqui está dizendo é o seguinte: onde tiver x, a gente troca por t. E t é um termo fechado qualquer. Tá? Então, por exemplo, se a gente fosse usar isso daqui, né, essa fórmula aqui, usando essa regra da eliminação do universal, a gente poderia inferir o quê? Poderia inferir o φ, que no caso é o que está dentro do escopo dessa quantificação universal aqui, tá? Que é o que está entre esses parênteses, é o que está circulado em verde agora. Então, a gente pode repetir isso aqui tudo. E onde tiver x, a gente troca por t. Tá? E t é um termo fechado qualquer. Um termo fechado é um termo em que não ocorrem variáveis livres. Tá? A gente não poderia, por exemplo, a partir de, para todo x, px, a gente não pode concluir pf de x, por exemplo. Por quê? Porque esse x aqui está ligado por esse quantificador. Né? Só que esse x aqui de baixo ele não está ligado, não tem nenhuma quantificação nessa fórmula aqui. Né? Nessa fórmula aqui de baixo, não tem nenhuma quantificação. Então, ela é uma variável livre, e qualquer fórmula em que uma variável livre ocorre, ela é semanticamente indeterminada. Né? A função de interpretação não consegue determinar para onde que esse termo aqui está apontando no universo de discurso. E, consequentemente, não consegue determinar se essa expressão aqui, né, se essa proposição ela é verdadeira ou falsa. Então, isso aqui é um problema, porque na lógica clássica, uma das características fundamentais da lógica clássica é a preservação de verdade em inferências válidas. Né? Então, se isso aqui é uma inferência válida, e se isso aqui é verdadeiro, isso aqui de baixo também tem que ser. Só que isso aqui de baixo não é verdadeiro, não é nem verdadeiro e nem falso, porque é indeterminado, né? Está faltando aqui uma valoração. Né? Então, se isso aqui de baixo não é verdadeiro, isso aqui de cima também não deveria ser. Né? Só que a gente diz que porque é uma premissa, enfim, por isso que essa dedução aqui não vale. Tá? Então, por isso que tem que ter essa restrição de o t ser um termo fechado, tá? Porque se for um termo aberto, vai dar problema. Beleza? Então aqui voltando para esse exemplo, a gente poderia inferir aqui H e onde tem X a gente põe um termo fechado qualquer. A gente pode colocar uma letra A, por exemplo, tá? Poderia colocar uma função avaliada em alguma letra, beleza? E assim por diante. Então essa aqui é a alteração que a gente faz na regra da eliminação do universal, tá? E a outra alteração que a gente vai ter que fazer é na regra da introdução do existencial, porque, olha só, antes a gente tinha que se a gente tem aqui uma fórmula PA, por exemplo, a gente consegue, a partir disso daqui, inferir que existe um X que é P. Né? Bastante natural também dizer isso. Se a gente diz que Pedro fuma, também a gente pode inferir que há alguém que fuma. Né? Existe um X que fuma, que é fumante, enfim. Nada de errado até aqui. Só que, se você entendeu por que a gente fez essa alteração aqui de cima, né? Você vai entender também por que a gente vai ter que fazer aqui embaixo. Porque imagina que a gente está dizendo que o pai do Pedro fuma, né? Então, em vez de uma constante, a gente vai ter agora uma função avaliada em Pedro, né? E essa função aqui aponta, lá no universo de discurso, aponta para o indivíduo que é o pai do Pedro. Né? E se a gente diz que ele é fumante, então a gente põe um P aqui. Né? Lembre-se que isso aqui é um termo, beleza? Então, a gente tem que o pai do Pedro fuma, só que se a gente tem isso aqui, essa regra, do jeito que ela foi enunciada antes, ela não nos permite inferir que existe um X que é fumante. Né? Por quê? Porque a restrição que a gente tinha era que o A tinha que ser uma constante. Né? Então, se o A é uma constante, a gente pode inferir que existe um X que fuma, né? Que é P. Só que aqui não é uma constante, aqui a gente tem uma função e não uma constante, né? Apesar de ter uma constante aqui dentro. Mas isso aqui tudo é um símbolo funcional. Então, a gente não poderia fazer isso daqui. Só que é bastante desejável que a gente possa. Isso aqui é uma inferência válida. Né? Então, essa vai ser a segunda alteração que a gente vai ter que fazer aqui. Que é o seguinte. Se a gente tem aqui uma fórmula φ, em que ocorre um termo t, tá? E eu estou usando esses parênteses aqui porque isso aqui significa que eu estou me referindo a qualquer instância de um determinado termo fechado, tá? Dentro dessa fórmula φ. Então, por exemplo, o φ, aqui ele pode ser uma fórmula simples, né? Tipo PA, ou ele pode ser uma fórmula complexa, tipo PA ou não que BA implica em RAB, sei lá, qualquer coisa assim, tá? E aí, esse T aqui, por exemplo, se o T aqui estivesse referindo a A, nessa fórmula aqui, tá? Que está em colchetes aqui agora, esse T aqui está se referindo a essa instância do A, a essa e essa daqui, a todas elas, tá? Então é isso daí. E se a gente tem isso daqui, né? Se a gente tem uma fórmula φ em que ocorre algum termo fechado T, ele pode ocorrer uma ou mais vezes. Se a gente tem isso, a gente pode inferir a sentença universal, existe um X, tal que φ, tá? Só que aqui, nesse φ, a gente vai ter que usar esse mesmo esquema aqui de substituição, né? E esse T aqui ele é um termo fechado qualquer, porém ele tem que ser substituível por X em φ,
tá? Eu expliquei o que significa ser substituível por x no outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar linkado aí para não ter que explicar de novo aqui. Tá, mas basicamente, enfim, se o termo aparecer no escopo de um outro quantificador, você não vai poder substituir, vai dar problema, enfim. Eu vou deixar o link aí para você ver a explicação, né, do que é um termo ser substituível por outro, tá? Mas essa então é a restrição que a gente faz aqui, a modificação, na verdade, que a gente faz agora para a regra da introdução do existencial, tá? São mudanças bastante compreensíveis, até não tem nada demais aqui, beleza? E em relação às outras regras, a gente não muda nada, tá? Por exemplo, na introdução do universal, a gente vai continuar mantendo ele funcionando para constantes. Por exemplo, se a gente tem PA aqui, né, isso aqui dentro de uma dedução, tá? E esse A aqui, essa constante A aqui, ela não ocorre em nenhuma premissa e nem em nenhuma hipótese aberta. Se a gente tem isso daqui, a gente consegue... na verdade, eu coloquei essa barra aqui, isso aqui não é de hipótese não, tá? Era só para dizer que isso aqui ocorre em uma dedução. Mas se a gente tem PA, isso aqui não ocorre nem em premissa nem em hipótese aberta, a gente consegue concluir para tudo x, px. Né? Por quê? Porque esse A aqui, ele é uma constante arbitrária qualquer, né? Se a gente não faz nenhuma hipótese adicional sobre esse A, é que nem o exemplo que eu dei no outro vídeo sobre o triângulo, né? Se você se lembrar das aulas aí de geometria do colégio, provavelmente você vai se lembrar de um tipo de prova que o seu professor fazia, que era o seguinte: ele quer provar que para qualquer triângulo, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, né? Ou seja, para qualquer triângulo, se você faz os ângulos internos dele, quando você somar, né, alfa com beta e gama, que no caso são os ângulos internos aqui, né, isso aqui sempre vai dar 180 graus, tá? E aí como é que o seu professor fazia para provar isso daqui? Ele postulava um triângulo qualquer, seja ABC, um triângulo qualquer, né? E aí ele provava que isso aqui era verdadeiro para esse triângulo ABC. E quando ele terminava a prova, ele expandia, né? ele dava um passo além, né? Ele dizia que isso valia não só para esse triângulo ABC, mas para todos os triângulos. E por que ele podia fazer isso? Porque não foi estipulado nada de especial nesse triângulo, ele é só um triângulo qualquer. Tá? Então ele pode ser retângulo, ele pode ser equilátero, ele pode ser qualquer tipo de triângulo. Se ele satisfizer, né, as características de um triângulo, essa prova está valendo para ele. Por isso que isso vale para qualquer triângulo, beleza? Eu acho que esse exemplo fica mais fácil, né? Com esse exemplo fica mais fácil de entender o que acontece aqui. Então, se a gente tem uma fórmula com uma constante que não ocorreu antes em lugar nenhum, a gente pode inferir que essa PA, né, o P, ele vale para todos os indivíduos, porque esse A aqui é um indivíduo qualquer, né? Agora, por que a gente não faz uma alteração nessa regra aqui de introdução do universal também? Porque se a gente tivesse, por exemplo, PFA, né, e a gente quisesse, e esse FA aqui, ele não ocorre antes em nenhuma premissa e nem em nenhuma hipótese. Se a gente tem isso daqui, e a gente vai concluir que para tudo x, px, isso aqui é um problema, porque esse f de A aqui, ele não é mais um indivíduo qualquer. Ele não é mais alguém sobre o qual a gente não tem nenhuma informação lógica relevante. A gente tem uma informação aqui que é uma relação. Esse indivíduo, f de A, ele está relacionado com o indivíduo A, através dessa função f, que é uma relação funcional, né? Então isso aqui não é mais um indivíduo qualquer. Lembra do exemplo do triângulo? Era um triângulo qualquer, não tinha nenhuma... Isso aqui está parecendo uma oca de índio, meu Deus, eu não consigo fazer. Isso aqui era um triângulo qualquer antes, né? Quando a gente fala f de A, é como se a gente estivesse dizendo, por exemplo, que esse triângulo aqui, ele tem um dos lados com 10 centímetros, sabe? Então a gente pode até fazer essa prova aqui, só que isso a gente só pode inferir que isso aqui vai valer para triângulos com lados que tem 10 centímetros, entendeu? Então da mesma maneira a gente não pode, a partir disso daqui, inferir que isso vale para todo mundo. Isso valeria para todo mundo que tem essa relação funcional f, né? Ou enfim, para todos que se relacionam com alguém através dessa relação f. Né? Por isso que a gente não pode fazer, e a gente mantém a regra como estava antes, tá? Então a regra da introdução do universal continua valendo apenas para constantes, tá? Se a gente tem aqui uma fórmula que uma constante ocorre e ela não ocorre antes, enfim, com todas as restrições, né? A gente pode fazer essa dedução, tá? E o mesmo vale para a regra da eliminação do existencial, né? Se a gente tem aqui existe um x tal que px, a gente não pode inferir a partir disso daqui, ou melhor, o que a gente poderia inferir a partir disso daqui pela regra normal? PA, né? Sendo que o A aqui não ocorre antes em nenhuma premissa e nenhuma hipótese aberta, enfim, com todas as restrições. A gente não poderia dizer e fazer uma alteração nessa regra também e dizer que existe um x tal que px, a gente pode concluir, por exemplo, PF de A, né? Por quê? Pelo mesmo motivo daqui de cima. A conclusão que se segue de existe uma coisa que é P seria que A é P, né? Em que esse A é o nome
de alguma coisa, né? De alguma coisa que é P, no caso. Uma coisa genérica, indeterminada. Quando você diz aqui, quando você infere, né, erroneamente, a partir disso daqui, que o f de A é P, esse aqui não é mais um indivíduo qualquer. Você está fazendo uma hipótese adicional, uma assunção adicional aqui, que é a de que ele é uma relação, né? Ele é um indivíduo que se relaciona, no caso com esse indivíduo A, através dessa relação funcional F. Entendeu? Então essa coisa aqui, ela não é mais totalmente indeterminada. A gente tem agora uma informação sobre ela, tá? Por isso que a gente não pode fazer essa dedução aqui, beleza? Então essas duas regras aqui, tá? De introdução do universal e de eliminação do existencial, elas continuam exatamente como antes. E as alterações que a gente faz são apenas nessas duas aqui, tá? De eliminação do universal e de introdução do existencial, beleza? Então esse é o vídeo. Eu espero que não tenha ficado chato ou diferente dos outros. Mas é isso daí. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo com o que eu souber e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!